Ativando o sistema Pena. Sistema ativado. Introdução à mecânica. Força e desmembramentos. Energia e força são conceitos diferentes, ainda que relacionados. Energia é definida como a capacidade de realizar trabalho, sendo trabalho a transformação de uma forma de energia em outra, através da aplicação de uma força. Força é um conceito da física newtoniana, utilizado desde a antiguidade clássica, que explica a pressão exercida, ou as alterações da quantidade de movimento em um determinado corpo. A quantidade de movimento é o produto entre a massa de um corpo e sua velocidade. É uma grandeza vetorial, cuja unidade de medida, tanto pode ser o quilograma metros por segundo, quanto o newton segundo. Um corpo está em movimento quando a sua posição varia em relação a um referencial. Esta variação do espaço ocorre em um intervalo de tempo. Introdução à mecânica. Força e variáveis implícitas. Força é o resultado do produto da massa de um corpo pela sua aceleração. Grandezas vetoriais são aquelas que estão relacionadas com o espaço, assim, precisam de informações sobre a direção e o sentido para serem compreendidas. Dessa forma, podem ser representadas graficamente por vetores. Estes apresentam módulo da intensidade, direção e sentido. Momento, em física, é uma grandeza que mede a quantidade de movimento de um corpo. Velocidade é a relação entre a variação do espaço e o intervalo de tempo. Aceleração é a mudança na velocidade. A massa do corpo se opõe ao surgimento da aceleração.
O aumento, na variação do espaço, pelo mesmo intervalo de tempo, gera aumento na aceleração, e por sua vez, quando aplicada, aumento na quantidade de movimento de um corpo. Introdução à mecânica. Manifestações da força. Existem vários tipos de força, que podem ser classificadas como forças de contato ou forças de campo. Forças de campo são forças que ocorrem sem o contato direto entre os corpos ou suas superfícies. Força elétrica, força de interação atrativa ou repulsiva entre corpos eletrizados. Força magnética, força de interação entre corpos, que apresentam propriedades magnéticas, como cargas elétricas, ímãs, e condutores elétricos. Força gravitacional é a força de atração entre corpos providos de massa. A força-peso é um tipo de força gravitacional. No entanto, a força gravitacional é mais abrangente, pois se aplica a qualquer corpo no universo. A força-peso é a atração de um corpo celeste gigantesco sobre corpos próximos, ou em sua superfície. Introdução à mecânica. Manifestações da força. Forças de contato são forças que ocorrem mediante o contato direto entre os corpos ou suas superfícies. Quando o contato é finalizado, elas deixam de atuar sobre eles. Força aplicada é a força que um corpo exerce sobre outro, podendo alterar o seu estado de repouso ou movimento. Força de atrito
é a força de contato que ocorre impedindo que os corpos deslizem uns sobre os outros. A força de atrito depende do coeficiente de atrito. Força de tração é a força aplicada aos corpos através de um cabo, corrente e outros itens para puxar. Força de pressão é a força aplicada perpendicularmente a uma superfície. A pressão é uma grandeza física escalar que se calcula dividindo a força pela área de contato. Introdução à mecânica. Manifestações da força. Força normal é a força de contato entre as superfícies dos corpos. Quando um corpo está sob a ação da gravidade, este exerce uma pressão sobre uma superfície através da força-peso, que devolve a força na mesma direção, no entanto, com sentido oposto. Força de empuxo é a força hidrostática que se opõe à força-peso dos corpos imersos parcialmente ou completamente em fluidos. Força de arrasto é a força de resistência que um fluido, como água ou ar, se opõe ao corpo que se movimenta nele, atuando no sentido oposto ao movimento do corpo. Força elástica é a força associada à deformação dos corpos que possuem propriedades elásticas, como molas, borrachas e elásticos. Está associada à resiliência de alguns corpos e formatos.